A paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Antônio PS Vaz e este é o meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição, participe também, comente sobre os nossos vídeos. Nós fazemos vídeos sempre aqui no Parque do Jericinó, o Parque Ambiental do Jericinó, que fica no município de Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense. No tema de hoje, nós vamos falar de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era chefe de sinagoga. Ele era muito respeitado em Israel. Mas Nicodemos, ele vive um grande dilema. Ele tem um vazio dentro da sua alma que ele precisa ser preenchido. Mesmo ele sendo uma pessoa muito respeitada em Israel, e ele vive o tempo inteiro na sinagoga devido à sua responsabilidade como chefe, mas agora ele tem a oportunidade de resolver as suas questões espirituais, porque ele vai encontrar-se com Jesus. Jesus, ele está numa festa de casamento, porque ele e seus discípulos foram convidados a participarem desta festa de casamento. Esse texto você vai encontrar em João 3, versículos de 1 a 26, que fala do convite que o Senhor Jesus recebe para estar numa festa de casamento em Caná da Galileia. Que bom que Jesus estava nessa festa, né? Porque o vinho acabou e a mãe do Senhor Jesus, lembre-se, ela foi a mãe do Senhor Jesus porque ela foi selecionada por Deus para este privilégio. Mas Maria, ela apenas gerou o Senhor Jesus. Ela foi o instrumento de Deus para que, através dela, o Espírito Santo entrasse e ela assim poderia gerar o Senhor Jesus. Ela não é mãe de Jesus. E nem José é o seu pai. O pai do Senhor Jesus é o grande Deus que está nos altos céus e habita no meio daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Tanto que Maria, quando ela chega para Jesus e diz para Jesus: o vinho acabou. E Jesus vai dizer para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a hora de distribuir o vinho. Mas também, Jesus, todos nós temos conhecimento que numa festa, quando acaba o vinho, é a maior decepção para os donos da festa. E Jesus, ele está ali para resolver aquela questão. Jesus, ele ressuscitou para resolver as nossas questões espirituais nos dias de hoje. E Jesus, sabendo da grande decepção que aquele casal passaria, o que ele faz? Ele fala para os serviçais: encham as talhas. E essas talhas, elas comportavam entre 80
e 120 litros de água. Só que naquela ocasião ali, a água, pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus, ele transforma água em vinho. Da mesma forma, ele quer fazer conosco nos dias de hoje. Ele tem prazer em mudar as nossas vidas. Mas ali naquela situação também existe um homem chamado Nicodemos, que vive uma vida solitária espiritualmente. No mundo físico, Nicodemos, ele está acompanhado de pessoas, mas ele vive sozinho espiritualmente. Só que ele tem também uma solução e um grande desejo de mudar aquela condição toda. E o que ele vai fazer? Ele vai encontrar-se com Jesus à noite. Jesus, ele não tem nem hora nem data para marcar o encontro com você, para marcar o encontro conosco. Ele quer nos abençoar, ele quer nos ajudar, independente da hora. Mas Jesus sabia que o anseio espiritual de Nicodemos precisava ser resolvido naquela noite. E Jesus vai ter com ele. Ou melhor, ele vem encontrar-se com Jesus. Assim, eu e você devemos fazer. Devemos querer encontrar sempre com o Senhor Jesus, porque Ele é a solução. Nicodemos vem a ter com Jesus e ele vai dizer assim: Rabi. Quando ele fala Rabi, ele está reconhecendo a soberania de Jesus. E ele vai dizer mais: pensei que tu és o Filho de Deus, porque somente Ele tem a autoridade para fazer todas estas coisas. O que nos leva a pensar, e a palavra de Deus ela é interessante, é que você pode montar um texto sem fugir do contexto. Você pode usar a mensagem expositiva, ou na teologia você pode usar a homilética. O que é a homilética? Você criar um texto sem fugir do texto original. Então, isso nos leva a pensar que Nicodemos estava também naquela festa de casamento. Mas Nicodemos tem algumas questões que precisam ser resolvidas no âmbito espiritual. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar-se com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele começa a expor todas as necessidades da alma dele. Quando ele começa a dizer: bem sei que tu és o Senhor, Filho do Deus Todo-Poderoso. E Jesus começa a ter um diálogo com Nicodemos. Jesus, ele quer ter sempre um diálogo comigo e com você. Não importa a hora. Você vê, já está anoitecendo aqui no Jericinó. Mas para Jesus, ele quer resolver seus problemas, ele quer resolver os nossos problemas, independente da hora. E Jesus começa a conversar com Nicodemos. Quando Nicodemos vai falar para ele sobre o que fazer, como posso eu nascer de novo? Como posso eu nascer de novo sendo velho? Por acaso eu posso voltar novamente ao ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer para ele: Nicodemos,
tu és mestre em Israel e ainda não sabe de todas estas coisas? Jesus ele não está chamando a atenção de Nicodemos, não. Jesus ele está fazendo um alerta para Nicodemos, fazendo com que ele venha refletir sobre as leis que nunca ensinaram para ele como é nascer de novo. E Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, importa o homem nascer da água e do Espírito. Hoje, abençoada, é o seu grande dia de nascer da água e do Espírito, reconhecendo o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Na entrada do vídeo nós estávamos falando sobre os perigos das religiões e das tradições. Há alguns vídeos atrás, eu estava comentando sobre uma jovem que eu estava fazendo compras num supermercado e eu coloquei um pedaço de abóbora. E essa jovem chegou para mim e disse que gostava muito de abóbora, mas que ela, por causa da religião, não podia comer abóbora. Vocês observaram o grande perigo que as religiões e as tradições provocam na vida das pessoas? E eu disse para aquela jovem que tudo o que o Senhor Deus colocou na natureza era para o consumo humano. Mas aquela jovem afirmou que por causa da sua religião, ela não podia comer abóbora. Abençoados, eu estou aqui no Parque do Jericinó. Tudo isso que Deus colocou aqui, olha, você vê essa noite exuberante que está começando, é para o meu e para o seu deleite também. Deus nunca proibiu ninguém a respeito de nada, mas as religiões proíbem. Imagine a frustração daquela jovem, querendo comer abóbora, e por causa da religião ela não pode comer um pedaço de abóbora. E é hora do cidadão acordar para a salvação em Cristo Jesus. Religião nunca salvou ninguém. Ao contrário, religião ela traz um jugo muito pesado sobre as pessoas. E o ser humano nasceu para ser livre. O ser humano ele tem o direito de ser livre. Esse direito foi conquistado lá na cruz do Calvário. Por isto, meu amado, seja livre. A sua liberdade, a nossa liberdade, ela já foi paga e ela tem um preço muito alto. Preço que eu e você não poderíamos e nem podemos pagar. Que a salvação você não pode comprar. A salvação, ela é uma dádiva de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Somente Ele pode nos conduzir a uma vida de paz. Paz que Nicodemos não tinha, paz que eu não tinha, paz que muitas pessoas desejam, mas estão buscando em lugares errados. E se você busca a paz num lugar que não pode te trazer paz, com certeza você não vai tê-la. Fiquem todos, já estamos
encerrando aqui o vídeo, desejando que você goze da verdadeira paz que há em Cristo Jesus. Amém?